Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz. Eu quero falar de pessoas vencedoras. Deus, ele tem um carinho muito especial por aqueles que lutam. Todos nós lutamos, de uma forma ou de outra, mas aqueles que lutam para se manterem em pé, testemunhando da palavra de Deus, testemunhando das verdades, defendendo os valores eternos, éticos, os princípios bíblicos. É uma luta. Este mundo é uma luta, nós lutamos, não é? Nós não lutamos, diz a palavra de Deus, que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra as pessoas, não é? Mas contra as potestades que estão nas regiões celestiais. Romanos 8, 37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando Paulo fala em todas estas coisas, é todas as nossas lutas, não é? Em todas as nossas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, na nossa vida, desde que nascemos, não é? Já para nascer é um parto, não é fácil. Já quando logo que nascemos já levamos um tapa no traseiro, não é? Para poder respirar, para poder mostrar que está vivo, e dali para frente a coisa vai só desafios e luta, mas é assim a vida. E Paulo então diz assim: em todas estas coisas, desde que nascemos, desde o tapa que levamos no traseiro até o dia do nosso descanso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Porque São João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou. Então nós somos vencedores por meio daquele que nos amou. Pelé, Edson Arantes do Nascimento, foi um dos maiores, ou o maior atleta do mundo da sua época. Pelé marcou mais de 1.200 gols. A sua média de gol por partida era um gol, quase um gol. Praticamente a cada partida que jogava, ele marcava um gol, e foi o atleta que jogou, atleta futebolístico, que jogou mais tempo do que qualquer outro atleta do mundo. Ele foi condecorado pela rainha Elizabeth da Inglaterra. Ele foi considerado o homem mais importante deste planeta como atleta. Era respeitado em todas as nações, os países deste mundo. Era admirado e celebrado. Mas Pelé, os lauréis que ele recebeu, os troféus, as taças, as conquistas, para nada serve a não ser para as glórias deste mundo, mas não para as glórias eternas. No livro do Apocalipse, os capítulos 2 e 3, Deus enumera os vencedores de todas as igrejas de todas as épocas, desde que começaram a existir igrejas, não é? A igreja de Éfeso, depois a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, de Tiatira, eram cidades da época de João. Depois a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, e para todas elas João escreve dizendo assim: ao vencedor, olha só, para a igreja de Éfeso ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Para a igreja de Esmirna, João diz assim: ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, viverá eternamente. Para a igreja de Pérgamo, ele escreveu dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. O maná, o alimento do povo de Israel lá no deserto. Para a igreja de Tiatira também ele diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. E para a igreja antepenúltima igreja, a igreja de Sardes, ele diz:
ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E para a igreja de Filadélfia, a penúltima igreja, a igreja que existiu no período de 1798 a 1844, né, na época do milerismo e das reformas cristãs e também das igrejas protestantes que apareceram, né, e surgiram a partir do movimento de reforma. E então diz assim: ao vencedor falo-ei coluna do santuário de meu Deus. E a sétima e última igreja, que é a nossa igreja desta geração, que existiu, não é? Uma sucedendo exatamente a outra, não é? Essa transição, claro que é uma transição lenta, não houve interrupção estanque, não é? As igrejas se sucederam uma outra conforme a onda da cultura, da religiosidade, do desenvolvimento humano. E para esta igreja, para a igreja da Laodiceia, a última igreja, Deus, através de João, diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no meu trono. Sabe por quê? Nós seremos vencedores porque nós, aqueles que defendem, você e eu, que defendem a verdade como está na palavra de Deus, né? Guardam os mandamentos de Deus, de Jesus, e têm a fé de Jesus. Paulo diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. E o verso 38, para terminar, diz: porque eu estou bem certo, diz Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso seremos vencedores e receberemos os louros das mãos de Jesus. A coroa da justiça nos será dada e já está garantida lá na cruz do Calvário para você e para mim. E então, você não quer receber das mãos de Jesus a coroa da justiça que nos está preparada desde a fundação do mundo? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo garantiu esta coroa de vitória. A coroa representa poder, representa vitória, por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Pense nisso, porque Jesus estará na linha de chegada esperando a você e a mim. Que você tenha um dia vitorioso, que você tenha um dia com Cristo, que você entregue a sua vida verdadeiramente a Ele. Vamos orar para que este dia seja um dia de vitórias? Feche os seus olhos, incline a sua fronte e oremos. Querido Deus, meu Pai amado, o Senhor já nos concedeu a vitória lá na cruz do Calvário. Basta agora termos fé, e a fé de Jesus Cristo. A fé para superarmos as nossas fraquezas. A fé para enxergarmos o que o mundo não enxerga. A fé, Senhor Deus, para que o Senhor possa conceder a nós, pelo Espírito Santo, uma vida nova, uma vida renovada, restaurada. Assim oramos em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.